Voltamos. Voltemos. Ótimo. Então tá bom. Deixa eu pôr o material. Aqui. Muito bem. Aqui onde nós estávamos. Olha esse vaso, um vaso normal, né? Do ponto de vista mesmo histológico, né? Aqui, e é engraçado, gente, é muito bonito. Na hora que mostrar aqui, né, chama atenção. Eu sei que, só para lembrar, né, quando a gente vê os vasos, a composição tecidual, essa característica mais interna do vaso, né, porque é o endotélio. Para vocês terem uma ideia, essas questões, elas são tão importantes, são detalhes que fazem tanta diferença, que eu estava lendo um artigo sobre circulação extracorpórea, e aí eles estavam justamente chamando atenção. Vocês acreditam que interfere, né? Ali na dinâmica, no fluxo de sangue, ali, extracorporalmente? O fato do sangue passar, né? Por capilares que não são, obviamente, porque são todas estruturas sintéticas, que não tem essa composição endotelial, faz diferença, por exemplo, não ter as diferenças, né, que nós temos, porque nós temos uma pulsação, né? Aqui, se a gente perceber, a gente vai ver essa diferenciação de pulsação. Tudo isso interfere e às vezes até possa susceptibilizar alguns problemas ali numa circulação que ocorre extracorporalmente. Então é muito interessante a gente perceber, lógico, muito cheio de detalhes e especificidades, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, eu recordei aqui porque eu estou vendo, né, me chamou a atenção aqui, a característica tecidual, é que aqueles detalhes, né, que a gente vê ao longo das disciplinas, e aqui também, ao longo, às vezes a gente não tem a dimensão do tanto que esses detalhes são importantes e quanto que eles interferem, né, até positivamente, para que tenhamos o nosso sistema circulatório adequado, funcional, que atenda às necessidades do funcionamento orgânico, né? É impressionante como que às vezes pequenas alterações possam fazer realmente diferença circulatória, tá? Mas enfim, aqui chamando a atenção, que é onde nós estávamos falando, né, da placa de ateroma, como que ela interfere a partir do momento que eu tenho a diminuição, por exemplo, aqui da área para passagem do sangue, e aqui, no caso, né, até chamando a atenção, se a área ela for dividida à metade, para vocês terem uma ideia, o tanto que vai interferir aqui, que o sangue vai precisar de passar com uma velocidade 2 vezes maior, né? Então, ele precisa de passar mais velozmente para tentar atender a demanda, né? Se realmente se mantiver dessa forma. Então, é nesse conjunto de situações que a gente sabe o tanto que, porventura, né, situações como essa de alteração dos nossos vasos sanguíneos possam sugerir problemas para nós, né? Inclusive, como eu já citei, mas não é o acidente vascular encefálico, até mesmo infarto agudo do miocárdio, quando porventura possa ocorrer essa alteração nos vasos, né, que as coronárias, que elas são responsáveis por promover o fluxo de sangue ali ao músculo cardíaco. Então, assim, perceber o quanto que uma alteração diária, né, nesse sentido de diminuição da área física, possa ser comprometedora para a saúde do indivíduo, né? E aquilo que a gente
estava falando. Não significa que é o momento imediato. Não, não é a instalação ali imediato. Mesmo porque a placa de ateroma, ela tende a ser um somatório ao longo do tempo, né? Ela só vai ali aos poucos se formando, se estabelecendo e aumentando cada vez mais e comprometendo cada vez mais a área, né? Mas é esse conjunto, é esse tempo do qual tende a gerar prejuízos vasculares. É sério, às vezes é o responsável, né, pelos problemas que as pessoas possam vir a apresentar e até mesmo possa vir a óbito em função, né, desses prejuízos. Então, aquilo que a gente falou, essa acúmulo de gordura, ela gera prejuízo da área e sugere um aumento de velocidade ali naquele ponto, né? Bem, isso significa, né? A gente já falou sobre isso anteriormente, eu utilizei esse termo, né? Resistência, né? Quando você tem uma resistência a alguma coisa, quando o indivíduo está resistente a fazer uma mudança, né? Resistência a alguma coisa que dificulte, tá? Então, olha só, diante disso, qual vaso ele apresenta maior resistência para a passagem do sangue? Um vaso que tenha um diâmetro maior ou um vaso que tenha um diâmetro menor? Qual é aquele que vai oferecer maior resistência? Menor? Exatamente, o menor, né? Porque se ele tem um diâmetro menor, o sangue vai passar com maior dificuldade e ele vai ser obrigado a pressionar e a passar em maior velocidade, né? Então, exatamente isso. Então, é isso que a gente observa. E aí também é verdadeiro, né? Se o raio for maior, menor a resistência, né? E assim é o raciocínio. Isso daqui, inclusive essa imagem, tem uma que vai aparecer aqui, essa imagem. São imagens, não sei se vocês se recordam, se vocês já pegaram, é o livro de Fisiologia do Guyton, tá? Ele ali, na hora que a gente estuda o sistema circulatório, ele apresenta pra gente, essas são imagens, são desenhos do livro dele, tá? Onde ele chama justamente a atenção sobre esses fatores. Resistência, que eu já apresentei a vocês anteriormente, né? Naquele momento, eu falei com vocês que resistência é tudo aquilo que confere um grau de dificuldade, aquilo que vai prejudicar, né? Então, por exemplo, um diâmetro menor de um vaso confere maior resistência, maior dificuldade, né? Então, isso ele apresenta. E de fato é isso. E é interessante, e eles colocam para nós, obviamente, isso aqui foi experimentalmente, tá, gente? Eles ali no ambiente laboratorial, observando-se essas características. Então, aqui é algo do qual foi experimental, tá? O que eles verificaram? Reparem que ele está aqui, ó, com 3 vasos de diâmetros diferentes. Ele tá, imagine, um com diâmetro 1, um com diâmetro 2 e outro com diâmetro 4. Se ele fazer com que tenha a passagem de um sangue aqui com a mesma pressão, né? A gente vai perceber o seguinte, ó, se for a mesma pressão, o que tem diâmetro menor, eu vou ter um fluxo aqui menor. Por quê? Um fluxo de 1 ml por minuto. Se a gente perceber, sob essa mesma pressão, se o diâmetro do vaso for 4, ou seja, ele aumentou aqui 4 vezes, né? O fluxo vai ser bem maior, vai ser de 256 ml por minuto. O que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, olha, de fato, o diâmetro do vaso interfere, sim, no fluxo de sangue e interfere, inclusive, não de uma forma linear, ou seja,
Não significa que, né, sempre o quê? Mantendo-se a mesma pressão, né? Porque ele tinha que ter um parâmetro aqui padronizado. E o que ele verificou? Que na hora que ele aumentou em 4 vezes o diâmetro do vaso, na verdade, olhem, como que ele não aumentou? Ele aumentou muito mais do que 4 vezes. Então, o que eles verificaram? Que essa relação, ela é exponencial, tá? Não é simplesmente um aumento linear, não. Ele é exponencial. Inclusive, ele é exponencial elevada à quarta potência. Então, inclusive, se a gente fizer aqui, é isso que a gente tem. Igual aqui, o diâmetro dobrou, então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Aqui o diâmetro é igual a 4. Se você fizer 4 elevado a 4, que é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 256. O que a gente está apresentando aqui para vocês é o seguinte, olha, gente, isso daqui foi experimental. Por que a gente está falando isso para vocês? Porque faz parte, dentro dessa biofísica dos fluidos, verificar que, a partir do momento que o diâmetro do vaso ele aumenta também o fluxo, ele permite o aumento do fluxo de uma maneira exponencial, elevada à quarta potência. Tá? Então, isso daí é um fator, literalmente coisas que eles realmente definiram, tá? E aqui, eu acho que tem até exemplo adiante. Vai ter mais à frente, tá? Mais à frente, se não me engano, tem um exemplo, inclusive mostrando essa elevação à quarta potência, tá? Aqui, isso, na verdade, eu já tinha falado com vocês sobre viscosidade, lembram? Que era outro fator que eu falei assim, ó, gente, como a gente está comentando, foi até na hora do videozinho, né? Onde o autor ali do vídeo falou sobre composição do sangue, né? Por quê? Existe um fator que é viscosidade. Logicamente, viscosidade, ela interfere em qualquer fluido, tá? Por exemplo, na água, sim. Em qualquer outro fluido, também interfere. Mas eu estou falando do sangue porque a gente está dando um contorno à circulação sanguínea, né? Então, de uma maneira mais específica, quando eu falo do sangue, nós sabemos que quando, porventura, o paciente ele tem uma alteração na viscosidade do sangue, ele também terá uma interferência no fluxo do sangue dele. Quanto mais viscoso, maior resistência, ou seja, maior dificuldade para passar do sangue, para a passagem do sangue, isso significa menor fluxo de sangue, tá? Então, aqui que eu coloco aqui, ó. Quanto mais viscoso, maior resistência no escoamento. Isso significa. E aqui interessante que em relação à viscosidade, aí a gente tem uma relação linear, que é se eu dobro a viscosidade, ou seja, se o sangue for 2 vezes mais viscoso, ele será literalmente com uma alteração no fluxo dele 2 vezes menor, tá? E por que ele vai ser menor? Porque ele é inversamente proporcional. Se eu aumento a viscosidade, eu diminuo o fluxo, tá? Na mesma proporção. Tá? E aí, só para completar, essa viscosidade ela pode ocorrer principalmente a partir, né, de características ali da quantidade de células do sangue. Lembrando que no sangue nós temos a parte, né, das células vermelhas, que são os eritrócitos, e a parte dos glóbulos brancos, né, que são os leucócitos. Então, nós temos ali um componente celular muito abundante e que possa sofrer alterações, tanto para mais quanto para menos. Tanto é que nós fazemos o hemograma e precisa de vir ali, né? A quantidade, a avaliação da quantidade de células que estão ali no nosso sangue.
para verificar se está no padrão de normalidade, para verificar se está tudo ok, né? Se está tudo dentro dos parâmetros de normalidade ou se tem alguma alteração, tá bom? Então, isso realmente é importante. Em relação ao comprimento, né, do tubo ou comprimento do vaso, também já chamei a atenção para vocês quanto a isso, né? Ou seja, quanto quanto mais longo for o vaso, também é inversamente proporcional. Menor vai ser o fluxo. Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, Pode falar, Daniel. quanto mais alta a pessoa, então menor é a pressão ou não tem relação? Não. Aí é o seguinte, o que acontece? Valor pressórico, Daniel, existe o valor pressórico considerado normal, né? Se eu vir e fazer a aferição da minha pressão arterial, independente da minha estrutura corporal, se eu sou alta, se eu sou baixa, nós temos ali o parâmetro da pressão arterial. Mas o que interfere, né? Porque em termos de altura, interfere o seguinte: eu faço aferição, tanto é que a gente faz a aferição da pressão arterial, é protocolo, por exemplo, o ideal para aferir uma pressão é a pessoa estar sentada, inclusive posturalmente, né? Confortável, com os braços apoiados, e a gente coloca o esfigmomanômetro. O esfigmo é aquele aparelho, né? A gente coloca na altura do coração, tá? Então, esse que é o padrão. Então, na hora que, diante da sua pergunta, independente se eu tenho 1,5 m, se eu tenho 2 metros, se eu tenho 1,20 m, se eu, né, e aí, levando-se muito em consideração a faixa etária, né? Eu sou um adulto que independe dessa altura. Eu vou aferir, normalmente eu estou, esse padrão é você sentado e com a esfigmo na altura dos grandes vasos do coração. Bem, então, por isso que tende a ser, dentro dos parâmetros de normalidade, a pressão arterial que está ali entre 120, né, 120 por 70 milímetros de mercúrio. Agora, se independente também da altura, eu me coloco de pé, e se eu verificar, se eu puder ter, né, a avaliação, por exemplo, da pressão que está, né, que o sangue está exercendo nos meus vasos na cabeça, eu vou ver que aqui eu terei uma pressão menor, quando comparado com a pressão dos vasos na altura do coração. Se eu avalio, por exemplo, a pressão no meu membro inferior, eu tenho a tendência, né, de verificar que aqui eu tô com um valor pressórico maior do que o comparado a nível do coração. Então, na hora que a gente fala dessa diferença de altura, né, ou seja, não porque eu tenho 1,5 m, 1,70 m ou 2 metros, mas observando naquele mesmo indivíduo, comparando o valor pressórico na altura dos vasos em relação ao coração, que tende a ser o valor pressórico menor na cabeça e um valor pressórico maior nos membros inferiores. Ok? É que eu pensei em relação ao comprimento dos vasos, artérias. Porque a pessoa mais alta, o comprimento vai ser maior, certo ou não? Tá. Aí você está falando de estrutura corporal. A questão é, a pressão, ela tende a se manter a mesma no valor pressórico, porque nós não temos uma variação de pressão arterial dos parâmetros de normalidade por altura. Isso não. O que existe? E aí, nesse contexto, Daniel, existe e realmente tem. Não só a partir do momento que o indivíduo é uma estrutura corporal maior, o organismo, né, às vezes ele tem exigências maiores para manter
aquele fluxo. Não em relação à altura, porque se for um indivíduo naturalmente alto, mas corporalmente, né? Eu falo até mesmo em termos de peso, saudável, dentro dos parâmetros adequados, isso não vai interferir na qualidade e na saúde dele, não. O que pesa de fato é o ganho de peso. Por quê? O ganho de peso significa uma maior área física para a circulação do sangue, porque todas as partes do meu corpo precisam de receber sangue. E às vezes ele não está condizente entre altura, né? Porque afinal de contas aí entra o IMC, altura, peso, idade, né? Ou seja, aquele indivíduo está além. Então aí possa interferir. Mas pegando no que você está falando, então, ou seja, o indivíduo mais alto, ele é tão saudável quanto, por exemplo, o indivíduo menor, desde que corporalmente ambos estejam dentro do esperado para altura, idade, né, e peso para ele. Agora, o que acontece? Quando você tem ali uma área, quando a gente fala disso, é você imaginar que de repente eu preciso realmente um fluxo, né? E quando você tem uma área maior, eventualmente você precisa para poder levar sangue até ali, você precisa de uma demanda um pouquinho maior do organismo. Mas como isso está completamente perfeito de acordo no conjunto, por isso que eu falei, é muito importante que essas variáveis todas estejam em equilíbrio entre altura, peso e idade. Por quê? Aí entra, nós não temos diferenças, vamos entrar lá no contexto da anatomia, né? Nós temos, por exemplo, diferença de tamanho de coração quando eu imagino uma pessoa maior, ou seja, tem não é proporcional com a estrutura corporal. Então, o indivíduo é saudável, né? Ele tende a ter estruturas que adequem, que possibilite ele a manter-se saudável, tá? Então, isso organicamente, tudo isso é compensado, tudo isso ocorre de uma maneira adequada, não interferindo, não fazendo com que aquele indivíduo tenha prejuízos, tá? Por quê? A altura é algo que é meu, né? A altura, o fato de eu ser ou muito alto ou mais baixa, se eu sou um indivíduo saudável, as coisas foram, eu tenho uma estrutura corporal que atenda aquela minha necessidade, que é orgânico, né? Porque se fosse assim, nós teríamos aqui necessariamente um padrão de altura. Não existe isso, né? Por que o peso entra? Porque eu possa ter uma determinada altura, mas eu possa ter uma variação enorme de peso. E peso a gente ganha muito em função de fatores externos. Então, eu posso até falar, professora, mas quando eu tenho uma disfunção endócrina, eu posso ter ganho de peso, ok, mas é uma disfunção, né? Então, assim, no conjunto, quando a gente fala nessa questão de altura, tem essas comparações que a gente está falando aqui, tá? Mas o indivíduo alto, se ele for, né, saudável, corporalmente, com tudo adequado à faixa etária e à altura que ele tem, o organismo aqui, ele não vai ter essa diferença, não, tá? É tudo proporcional ali, tá tudo adequado. Agora, é interessante quando a gente pega criança, já que você está falando disso, em criança os parâmetros são diferentes. Tanto é, porque criança, a área física ela é bem menor, né? Então, ali, ó, o coração, a gente tende a perceber nas crianças, às vezes, uma frequência cardíaca maior, quando comparado com um adulto, uma pressão arterial, às vezes, até mais elevada, quando comparado ao adulto, e depois as coisas vão se estabilizando, né? Por quê? Corporalmente, isso vai se adequando
E é por isso que é muito importante, né, fazer uma comparação e fazer um acompanhamento mesmo. Não é muito praxe, até mesmo dos pediatras, necessariamente fazerem com muita constância a aferição da pressão arterial, mas é um fator muito interessante, pelo menos de vez em quando é bom verificar, né, se está dentro dos parâmetros de normalidade, porque, embora seja menos frequente, mas as crianças também possam vir a ter alterações, né? E uma vez possam vir a ser detectadas, quanto mais precoce, melhor, tá bom? Bem, aqui eu até coloquei isso para vocês. Falei que ia aparecer, né? Essa comparação, essa associação que se faz, porque é exponencial, né? Elevada à quarta potência, e é isso que aparece aqui, literalmente falando sobre essa famosa lei da quarta potência do raio, tá bom? Aqui, ó. Até que eu falei, ia dar um exemplo, né? É isso que vai aparecer aqui, ó. Se por acaso um vaso triplicar de raio, né? Ou seja, ali o diâmetro dele ficar aumentado, enquanto vai aumentar o fluxo nesse vaso, né? Então, olha só, é a quarta potência, né? Então, a partir do momento que a gente sabe disso, eu vou pegar esse 3 elevado à quarta potência, tá? Ou seja, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 81. Se vocês pegarem a calculadora aí, vai dar certinho. Isso significa, então, o quê? Que se esse raio, ele aumenta em 3 vezes, o fluxo vai aumentar exponencialmente. Ou seja, o fluxo vai aumentar 81 vezes, tá? E aqui, como eu falei com vocês, a gente peguei aqui para vocês alguns conceitos que se referem ao que a gente comentou aqui agora. Fluxo, pressão, viscosidade. Até coloquei também sobre osmose e difusão, que é algo que a gente vê antes, até mesmo lá na CNC, mas que eu coloquei aqui para a gente poder recordar, tá bom? A gente vai fazer junto. Aliás, primeiro eu vou deixar vocês, né, tentarem, mas a gente vai fazer aqui e depois eu encaminho para vocês tentarem e fixarem isso em casa. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar, tá? Eu sei que eu tenho que compartilhar aqui. Vamos ver. Ai, não. Por que que não tá aqui? Aqui tá. Começar. Olhem só. Mecânica dos fluidos, tá? Justamente para a gente poder. Eu peguei um cenário diferente, mas esse é só cenário mesmo. Aqui. Tem as palavrinhas, né? E aqui para a gente poder verificar o que é, até mesmo para eu poder apresentar a vocês, para vocês, e depois vocês poderem aí mesmo, né, fixar, tá? Vamos ver. Quando a gente fala assim, movimento de moléculas de um local para outro ao movimento molecular térmico aleatório. A difusão efetiva ocorre sempre de uma região de maior concentração para uma região de menos concentração. Qual é que vocês colocariam aqui? Osmose. Aqui, esse daqui. Olha a palavrinha, pensa aqui. Fluxo. Difusão. Então, vamos ver. Olha aqui, ó. Aqui até de alguma forma fala, né? Difusão efetiva. Então, aqui até para recordar, deixa eu ajudar vocês aqui, para vocês recordarem. Difusão, por que a gente fala disso? Porque os fluidos possam se difundir, né? Então, o movimento de moléculas de um local para o outro, tá? Ao movimento molecular, térmico aleatório, tá? Ela pode ser efetiva, ocorrer sempre de uma região de maior concentração para uma de menor concentração, tá bom?
Na hora que vocês falarem osmose, osmose ela tem que ter a palavrinha água. Então, é a difusão efetiva de água. A osmose, quando a gente verifica, né, para a gente lembrar desse conceito, a gente tem que lembrar que a osmose ocorre realmente com o movimento ali da água, né, obrigatoriamente. Então, ela tem a difusão efetiva da água através de uma barreira seletiva de uma região de maior para outra de menor concentração de água, tá bom? Alguém falou de fluxo, né? O que é fluxo? Fluxo, na verdade, é o volume por unidade de tempo, tá? Então, você tem em relação a isso. Deixa eu ver, agora a viscosidade e pressão, eu acho que fica mais fácil para vocês. Vê se vocês conseguem aí para distinguir para gente qual que é pressão e qual que é viscosidade. O que vocês colocariam? Pressão eu colocaria no que está falando, que é a força exercida, né, de uma determinada área. Ok. Pressão é a força exercida em uma determinada área. É uma grandeza escalar que recebe o nome de Pascal. E a unidade de medida mais utilizada é milímetro de mercúrio. E viscosidade, eu sempre até gosto de perguntar a vocês sobre o que é uma substância mais viscosa, outra menos viscosa, até mesmo quando a gente trabalha lá na CMC, quando a gente fala sobre a água, na unidade 2, quando a gente fala sobre a água, apresentar as propriedades físicas da água para vocês. Justamente porque o corpo tem muita água, né? E aí é interessante que você sempre sabe muito bem me fazer a distinção. Qual que é mais viscoso? Uma água ou uma água pura ou um mel, né? Essa essência com identificar a viscosidade, todo mundo sabe. Mas o conceito, por isso que eu usei isso daqui, inclusive agora, mais para pontuar para vocês e depois deixar para vocês ir treinando em relação a isso. Viscosidade, ela tem um conceito. A gente até fala, às vezes vocês enquanto alunos, é algo mais denso, né? Olha, é a medida de fricção. É o que vai interagindo mais, né? Inclusive ali com o ambiente do qual ele está passando. Um ambiente, por exemplo, um líquido mais viscoso, ele confere maior resistência, ele fricciona mais, ele entra mais em atrito, ele entra mais em contato com o local pelo qual ele está passando. Então, o conceito certinho aqui, olha, medida da fricção entre as camadas adjacentes de um líquido que flui, propriedade do líquido que o torna resistente ao fluxo, tá? Então, vamos ver aqui se está tudo certinho mesmo. Tá? Então, aqui isso. Deixa eu ver. Tá. Exibir respostas. A gente não precisa corrigir, que está tudo corrigido, né? Deixa eu ver se ele fica maior, se fica mais bonito. Não, ficou diferente. Não. Aqui só para vocês verem e eu vou encaminhar para vocês como eu tenho feito, tá? Porque é interessante, eu acho que é muito bom para gente saber, né? Saber no sentido de não necessariamente decorar um conceito, mas você saber identificar. E essa identificação, eu sei que a maioria de vocês sempre tem essa boa identificação, né? Quando a gente fala de pressão, de fluxo, viscosidade, normalmente isso já está no imaginário de cada um, todo mundo sabe de alguma forma identificar. Mas essa parte conceitual eu acho interessante porque eventualmente a gente possa ter, deixa eu aqui só identificar onde que está. A gente possa, às vezes, ter um trabalho, alguma coisa sentido, uma questão, que vai trabalhar com as palavras, né? Então, acho que é por isso também muito importante a gente não abrir mão, né? Dessas questões dos... Deixa eu ver aqui, gente. É isso mesmo. Mecânica dos fluidos. Tô aqui só para identificar, para mandar coisa errada. Porque falar, enxergar e mandar é muito para mim. Chiquiteco aqui. Deixa eu ver aqui. Nós estamos em... Aqui.
Só um minutinho, gente. Deixa eu identificar aqui para mandar certinho para vocês. Não. Cadê Física e Biofísica, gente? Não estou enxergando o grupo de vocês aqui, não. Tá no início, eu mandei mensagem agora. Ah, tá. Para mim é o terceiro. É porque o primeiro que apareceu aqui foi criptógamas. Ok. Encaminhei aqui. Aqui. Ah, e eu no intervalo eu vi que tanto você, Daniel, quanto o Gabriel tinham mandado perguntas, né? Aqui comentários respondi, tá? É porque eu realmente não tinha visto antes. O celular estava recarregando. Então tá aí, respondi. Então eu encaminhei para vocês, tá? Então depois não deixem aí de nessa brincadeira ajudar a guardar esses conceitos e esses detalhes, tá bom? Bem, deixa eu agora voltar para lá. A gente já... Ai, isso. Para a gente finalizar a sessão de hoje, que a gente tinha proposto aqui, para a gente caminhar. Muito bem. Deixa eu ver se apareceu. Ok, vou só dar um zoom aqui. Ótimo, tá? Bem, aqui tem uma situação, problema do nosso próprio livro, né? Que é até interessante, porque essa situação, problema, ele trabalha aqui, nesse ponto de vista da biofísica, e que é muito comum a gente trabalhar quando a gente está ali no sistema circulatório, a gente trabalha, às vezes, com vocês ali numa situação de aprender a ferir a pressão arterial, enfim. E aí são coisas que normalmente a gente conversa, né? Então, olha só, porque normalmente é uma curiosidade para quem está ali, né, aprendendo sobre aferição de pressão arterial. Então, o que nós temos? Deixa eu só pegar o pointer aqui bonitinho. E cadê? Ó, sumiu, deixa quieto. É uma experiência laboratorial, foram colocados 3 monitores de pressão arterial em diferentes posições em um paciente com 1,80 m de altura, tá? Agora aqui, ou seja, ele tem um paciente e ele agora vai verificar esse paciente, né? E vai colocá-lo ali em diferentes posições. Então, aqui nesse caso, deixa eu pôr aqui porque travou. Um monitor foi colocado no braço, que é aquilo que eu falei com vocês, que é o padrão, tá? Na altura do coração. E outro monitor no pé e outro na cabeça, tá bom? Então, aqui, ou seja, literalmente fazendo a avaliação da pressão arterial do indivíduo, colocando, né, monitores em diferentes locais, que é aquilo que a gente estava conversando anteriormente, tá? Inicialmente, o paciente foi posicionado na posição horizontal, tá? Ou seja, o indivíduo está em decúbito, né, dorsal, tá? Deitado. Então, aqui foi observado. Será que vai ter alteração nesse caso com os diferentes monitores, já que eles estão posicionados um na cabeça, outro na altura do coração e outro no membro inferior, né? Olha só o que eles perceberam, que os resultados obtidos foram tanto no monitor do braço, quanto o monitor do pé, quanto o monitor da cabeça, todos eles, acho que agora aparece, aqui agora apareceu, todos eles observaram-se o mesmo valor pressórico, de 120 milímetros de mercúrio, tá? Por quê? É aquilo que nós falamos anteriormente, no iníciozinho da nossa aula. Aqui, o indivíduo está deitado, então a pressão que está sendo exercida sobre o corpo é a mesma em toda a parte do corpo dele, tá? Que é uma situação, quando a pessoa, às vezes, ela tá queixando que ela tá com tontura, além, né, de ser um perigo, porque se a pessoa está com tontura, ela possa desmaiar, cair, e aí ter até o prejuízo em função da queda, né? Porque ao cair eu posso bater a cabeça, enfim, posso até agravar ainda mais o problema. Então, é interessante que quando a pessoa sente
que está com algum mal-estar em relação até mesmo ao sistema circulatório, que ela deite, tá? Por quê? Ela, principalmente, porque a vascularização aqui na cabeça, ela vai se nivelar e vai facilitar, né? Com que chegue mais oxigênio, com que essa circulação seja mais adequada a nível da cabeça, tá? Então, tem alguma coisa sentido? Pede a pessoa para deitar, é a melhor coisa, porque é uma posição em que permite uma circulação sanguínea mais adequada, tá bom? Bem, em seguida, o paciente foi... Oi, Daniel. Vou usar de desculpa quando eu estiver com preguiça e deitado. Ah, tá. É bom que você já está avisando, né? Então, a gente já sabe, é uma questão de aviso. Não tem disso, não. Depois a gente coloca no WhatsApp e dispara para os seus familiares também, para eles saberem e te monitorar em relação a isso. O pior, viu, Daniel? Você me fez lembrar. Quando a gente vê sistema circulatório, tem algumas coisas que eu até brinco com os meninos, falo, ó, mas isso não é desculpa, não. Por exemplo, sono, né? Dormir é muito saudável. A gente sempre ouve isso, né? Mas o que tem a ver com o sistema circulatório? Nós temos, né, uma frequência cardíaca que, logicamente, oscila em várias situações do nosso dia a dia. Há momentos que você está nervoso, né, que é mais intenso, enfim. Mas o fato é que, em média, o nosso coração bate 75, 80 vezes por minuto. E isso é aquilo que a gente falou aqui. O sistema circulatório tem que estar sempre funcionando, sempre funcional, para que a gente tenha vida e saúde. Então, o coração também não pode parar. Quando a gente dorme, tá? O batimento cardíaco, ele diminui. Porque fisiologicamente, metabolicamente, a gente está mais, né? É manter a nível basal. Então, eu estou falando disso pelo seu comentário, Daniel. Dormir, né? É saudável. Quem não dorme, quem realmente tem muita dificuldade para dormir, tem muita privação, até por motivos de trabalho, isso possa impactar a médio e longo prazo. Isso não é saudável, pode impactar na saúde do indivíduo. Por quê? Dormir significa não só você descansar, porque todo mundo, né, questão do descanso, enfim, mas é fazer com que o seu coração também possa, de alguma forma, bater mais lentamente. Ele se dá um descanso também, entre aspas, para o seu coração, né? Afinal de contas, é um órgão que não pode parar nunca. Porque se ele parar, os prejuízos são enormes, inclusive possa fazer com que a gente evolua a óbito. Então, dormir, viu, Daniel? Que você não utilize esse recurso como desculpa para dormir mais do que precisa, mas dormir faz muito bem para o sistema circulatório, né? Tanto a questão da posição, quanto a questão do realmente um descanso maior que a gente dá para o nosso coração, tá? Então, só para ilustrar isso, esse comentário aí. Dormir faz bem também. Jamais faria isso, mas eu vou anotar aqui se precisar. Jamais, eu sei que é isso. Enfim. E aqui nessa nossa situação, o paciente ele estava deitado, agora ele está de pé, né? E os mesmos monitores. Então vejamos, né? Olha só, aquilo que eu já tinha comentado com vocês. O que eles verificaram? Percebam que aquele valor que é clássico que a gente tem como padronização, né? Porque esse indivíduo está com o manguito, né, com o esfigmomanômetro na altura dos grandes vasos do coração. Então, aquele que está no braço, que está ali sendo mantido naquele padrão que nós falamos, ele permanece no 120 milímetros de mercúrio. Agora, na hora que o indivíduo está de pé, né, ele ficou de pé agora, ele está literalmente na vertical. O monitor que está lá no pé, a pressão, olha só como que ela aumentou. Passou para 214,87 milímetros de mercúrio. E aquele monitor
ali avaliando a pressão da cabeça, ele está, né, bem menor do que o inicial, que era 120 o padrão, agora passou para 72,57 milímetros de mercúrio. Então, só para ilustrar, é algo que a gente já tinha até falado, sem necessariamente não tinha falado valores, né? Que aqui é uma situação em que eles fizeram esse experimento com esse indivíduo, tá? E que isso que foi observado, porque é o esperado, né? Que independente, esse indivíduo ele tem 1,80 m, mas independente dele ter 1,80 m, 1,50 m, 1,70 m, se ele for um indivíduo saudável, né, dentro dos parâmetros fisiológicos saudáveis, sem sobrepeso, sem qualquer outro prejuízo à saúde dele, ele tende a manter, né, com algumas, logicamente, pequenas alterações aqui, mas a linha, o raciocínio é a mesma. Inclusive, se ele for um indivíduo que tem a pressão arterial considerada normal, realmente tende a estar pela volta dos 120 milímetros de mercúrio, tá? E existem, né? Às vezes as pessoas, porque elas questionam, será que esses experimentos, nossa, houve diferença? Será que isso de fato está correto? Né? Na verdade, aí houve essa possibilidade, esse questionamento, e aí é aquela questão, né? De entender, então, esses parâmetros. O coração é o ponto de referência, né? Então, literalmente é aquilo que nós falamos, é o que é padrão em termos de avaliação da pressão arterial, tendo como, por isso que a gente coloca aqui, né, o esfigmo na altura dos grandes vasos do coração, tá bom? E aí, que é o que se faz, né? Tentaram verificar, fazer o contraponto em relação a isso, e de fato, a explicação que dá aqui, a explicação que eu passei para vocês, né? Que quando o paciente está de pé, justamente em função das diferenças da altura em relação ao coração, não a altura do indivíduo, mas aqui, ó, tá acima em relação ao coração do indivíduo. Então, é por isso que tende, né, a ter essas alterações pressóricas. E, inclusive, aqui nos pés, né, que ele tende a sempre ter essas alterações, as quais são esperadas. Aqui, então, a partir do momento que se é esperado, em virtude, né, dessas diferenças de comparação pela altura do coração, é que a gente consegue perceber que a tabela, né? Que tabela é essa? Essa daqui, ó. Que essa tabela, ela tá correta, né? De fato, o esperado é justamente isso, haver uma diferença de pressão quando comparado com aquele da aferição padrão, tá? E esse esperado é justamente de ter um valor pressórico menor a nível da cabeça e maior a nível do pé, tá? Em função inclusive dessas áreas de distância em relação ao coração, tá? Então, absolutamente, mesmo, porque é muito comum, às vezes, as pessoas verem essa diferença e acharem que são diferenças absurdas, né? Que tem alguma coisa errada. Não, né? Tá absolutamente coerente quando se imagina ao esperado, ao padrão. Aqui, deixa eu ver. Coloco uma questão para vocês. Vamos ver se vocês identificariam, para a gente poder até finalizar. Analise as afirmações a seguir. O princípio de Pascal estabelece que a pressão aplicada a um fluido enclausurado é transmitida sem atenuação a cada parte do fluido e às paredes do recipiente. Logo, essa afirmativa é verdadeira. Segunda afirmação. Pela lei fundamental da hidrodinâmica, sabemos que só ocorrerá aceleração de um fluido se houver diferença de pressão entre dois pontos do circuito.
E a aceleração ocorre no ponto de maior pressão para o de menor pressão do circuito. Portanto, a afirmação 2 é falsa. Bem, fluxo e velocidade de escoamento são conceitos similares. O que vocês acham? O que vocês considerariam aqui? O que vocês marcariam? Apenas a primeira é verdadeira? Apenas a segunda? Apenas a terceira? Né? Enfim, o que vocês acham? Vou voltar aqui só para vocês. O que vocês acharam? O que vocês tivessem, se tivesse que marcar, o que vocês marcariam? Praticamente, VOF. Qual ou quais são verdadeiras? Sim. Alguém sugere? Meu Deus, ninguém. Nem aquele último, o último, né, até no chute. Essa deu para confundir. Deu, né? Eu até coloquei ela. Ó, essa daqui tá verdadeira. Olha só, o princípio de Pascal estabelece que a pressão aplicada num fluido é transmitida sem atenuação a cada parte do fluido, ou seja, é transmitido a ele como um todo, inclusive as paredes do recipiente. Lembra que a gente falou que a pressão, ela ocorre por exemplo, no sangue, e essa pressão faz com que o sangue também pressione a parede dos vasos. Verdade. Logo, a afirmação é verdadeira, então tá certo. Agora aqui, ó, o que está errado é falar que a afirmação é falsa. A afirmação não é falsa, tá? Ela é uma característica aqui verdadeiras. E outra, fluxo e velocidade são conceitos diferentes, né? Velocidade, você vai ter ali de acordo com a aceleração, é o ritmo que ele vai passar, né? E você tem ali eventualmente você tem ali um fluxo, pode ser mais cadenciado, que é a passagem do sangue, né? Então, fluxo e velocidade são conceitos, na verdade, que precisam ser distintos. Tanto é que a gente avalia o que é fluxo, você tem o fluxo, pressão sobre a área, e você tem a velocidade, tá? Então, aqui nessa questão, você realmente iria marcar apenas a 1. Com isso, eu sei que a gente atingiu o nosso horário, não deu tempo de passar o Kahoot hoje. É até interessante, né? Eu passo ou semana que vem, ou no iniciozinho, ou depois, vou ver aqui qual que é a melhor dinâmica para a gente ter, né? Ali para vocês testarem. E é bom até que vocês deem uma lida. Deem uma lida nesse conteúdo até aqui, então. Pra gente, semana que vem, a gente vai dar prosseguimento na unidade 2, né? Mas dê para vocês fixarem bem, assim, mais do que conceito, fixarem um entendimento daquilo que a gente falou hoje, tá bom? No mais, desejo uma boa noite para vocês. Deixa eu ver aqui, Daniel, ao Pedro, a Nayara, Rafaela, ao Felipe, Samira, Sara, Letícia, Mariana, Daniel, que eu já falei, ao Victor. Uma boa noite para vocês, bom descanso, tá? Lembre-se aí, desafio nota máxima, atividades no portal, tá? Fora os exercícios de cada disciplina. Beijo, bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Bom. Vocês falam boa noite no entusiasmo. Bom. Saudade de vocês. Boa noite para vocês, gente. Fiquem com Deus. Com Deus. Tchau, Daniel.